de análise, etc, né? Então, assim, eu acho que agora eu acho que tem uma diferença sim. nova aqui sobre a economia que você está falando, que é o seguinte: nos anos 80, eu tenho dado esse exemplo para todo gringo que vem me perguntar sobre o Brasil. Nos anos 80, você pode reparar, um filme vai se passar na Amazônia, ele se passa no Peru, ele se passa na Colômbia, tudo em espanhol, sabe? O pessoal achava, até a piada que a gente fazia, né? Que o gringo acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. Tem um quadrinho do Batman que ele pega um teco-teco, um aviãozinho pequeno do Rio de Janeiro e vai até a Amazônia. Os caras não... Tipo, é não impossível com aquele aviãozinho ele não vai pela própria Amazônia. Então o que acontece? Você tem uma mudança hoje muito grande da percepção do Brasil por conta não só do tamanho da população, mas por causa da economia. Nos anos 70, nós não tínhamos nenhuma importância econômica para o resto do mundo de peso, assim, de ter um peso geopolítico. Hoje, por causa da Embrapa, lá de todos os estudos que fizeram, nós alimentamos cerca de 10% do mundo. Nosso gado agora está sendo considerado cada vez mais elevado. Eu tenho falado com... uma coisa assim que eu nunca vi ninguém se chocar com uma coisa que é meio absurda. Eu acho que o Brasil hoje é um dos países capazes de definir uma guerra. Sabe por quê? Quem é que vai comer carne? Qual exército vai comer carne? Num caso assim, sabe, de você ter um bloqueio, vamos supor, maluquice, Estados Unidos entra em guerra com a China. Em algum momento, alguém vai passar fome, tá? Nós temos 10% do mundo, a gente escoa muito da nossa produção para a China. O Brasil vai ficar? Que lado que o Brasil fica importa agora em setores extremamente estratégicos. Come frango, peixe. Posso só dizer... Mas assim, um lado fica sem comida, o outro come carne. Posso só dizer, isso aqui a gente está num país muito polarizado, mas nesse quesito há uma das poucas concordâncias entre o Lula e o Bolsonaro, de que a estratégia brasileira é a equidistância dos dois, porque, de fato... Da Rússia, você está falando. Da Rússia, da China e dos Estados Unidos total. Não, exatamente. É que eu acho que o Bolsonaro e o Lula discordam em relação a, primeiro lugar, a economia da China. E tem um outro ponto que eu tenho falado, batido sozinho nessa tecla, sabe? Todo dia eu vou lá pra Praça da Sé, pego meu megafone e fico gritando sozinho até a hora que alguém me joga umas moedas e me manda embora. Que é o seguinte, o Bolsonaro, ele fez uma coisa que ele foi extremamente crítico. E eu critiquei o Bolsonaro na época, em público, inclusive. Tem até um dos poucos arrependimentos que eu tive em todos esses anos nessa indústria vital, porque o Bolsonaro, ele declarou uma neutralidade na guerra da Rússia. E como ele declarou, que pra mim foi muito esquisito, eu não consegui interpretar na época, ele foi pra Rússia. Porra, uma semana antes de eclodir a guerra com a Ucrânia, tá o desgraçado lá na Rússia. Eu falei assim, cara, isso vai pegar mal. Teve uma razão muito específica, você sabe. Teve, né? porque ele foi negociar a questão dos fertilizantes. Mas mais do que isso, o Lula fez uma viagem pela Europa e foi recebido como chefe de Estado pelos europeus, que obviamente estão claramente torcendo para a vitória do Lula. Por isso que eu falei, né? A China, ele fez um contrapeso. A China, então ele teve que visitar outros líderes e os únicos que aceitaram recebê-lo foi o Putin e o Orbán na Não foi só Hungria. isso, não, porque ele fez uma turnê pela Rússia, ele passa pela Ucrânia, ele vai pro Oriente Médio, então, assim, ele faz um tour mas na Europa, simbólico. Na Europa foram poucos que estavam dispostos a recebê-lo. Não, tudo bem, mas assim, mesmo que esteja pouco disposto, ele não era interesse da viagem ficar passeando pela União Europeia. Ele volta da Rússia, eu achei muito estranho o Bolsonaro ir pra Rússia. Eu tenho informações do Itamaraty um pouco diferentes. Ele volta da Rússia demanda com neutralidade. Tá? Não, demanda não tô negando que tenha. Sim. Porque assim, demanda sempre vai ter. Querer ir e não aceitar. Ele querer ir, tudo bem. O Bolsonaro gostaria de ter sido recebido igual para mostrar. Tudo bem, mas aí eu foco na viagem. Meu foco é o seguinte: ele volta dessa viagem com uma questão de neutralidade do Putin, que foi elogiada pelo Putin. Você imagina o Lula, que ele tem um banco fundado com o Putin, quer dizer, ele quebra essa neutralidade. Você imagina o Brasil com todas as sanções da União Europeia, com todas as sanções da OMS, porque um bonitão lá chega lá e fala assim, olha, então, né, eu tenho aqui o PT do Senado, o perfil do PT do Senado lá, que você sabe quem são os senadores petistas, declarou apoio ao Putin, falando que era uma guerra contra o imperialismo da OTAN, não sei mais o que, depois apagaram o tweet, mas você veja, o que seria do Brasil com Lula, porque a primeira coisa que o Lula vai fazer é quebrar essa neutralidade. Não. Entendeu? Eu acho que Calma, eu não entendi. Você acha que o Lula vai fazer o quê? Quebrar a neutralidade. Mas em que direção? Não tem mais equidistância. Ele vai, no caso, não tô falando da vai China. Vai ficar mais próximo de quem? Do Putin. Perdão. Não. Desculpe. Eu vejo Mas por que então, só para mim, por que então Washington inteiro, o governo inteiro e o Ocidente, todos os países europeus, eu converso com eles todos os dias, estão
torcendo pro Lula? Pra ele ficar do lado do Putin? Porque o Bolsonaro, pra eles, é nazista, aquela coisa. Eu conheço, por exemplo, que é uma interpretação típica de Washington, Sim. que é uma bobagem sem fim, que ele se baseia num cara de direita. Eles acreditam que existe uma esquerda herbívora, que é o termo que eles adoram, que seria representada pelo Lula, enquanto que tem uma esquerda carnívora, representada pelos ditadores aqui da América Latina, e eles falam assim, o Lula, ele vai ser o cara que a gente consegue controlar a distância, é um democrata, enquanto que o Bolsonaro é um seminazista, etc, etc. Eu acho que a visão de Washington é simplesmente boba. É só você ver o que aconteceu com Biden, é só você ver o que aconteceu agora com esses raids aí do FBI e da CIA, entendeu? Então assim, falar, mas o Washington não entende o Brasil, pra começar. É a primeira coisa que eu tenho pra te dizer, eles não entendem, de fato, sabe? Todo jornalista que tá vindo pra cá, tô conversando com o pessoal da Fox News, tô conversando com jornalistas da Suíça, quando a gente explica coisas básicas do Brasil, fica assim, tipo, mas não só é possível, eu discordo sabe? Eu discordo da afirmação de que o Lula ficaria mais próximo da Rússia. Ficaria. Só uma dúvida. Eles Nós estávamos no Datafolha e a gente foi pro Putin. Não, a gente mudou Só pra eu então entender. agora dos cenários, né? Cenário Lula ganha segundo turno e Bolsonaro ganha o segundo turno. A gente está falando da geopolítica mundial, como seria a posição. Então acabamos mudando para isso. Você concorda com o que o Flávio está falando? Que o PT teria uma inclinação mais para a Rússia? Só para dizer, o auge, o melhor momento da relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil ao longo dos últimos 20 anos foi Lula e Bush. Porque o Bolsonaro nunca topou o principal pedido do Trump de banir a Huawei, que foi assim, o pedido. E o segundo mais importante foi apoiar, pelo menos retoricamente, a ameaça que o Trump está fazendo de uma intervenção militar na Venezuela. O Bolsonaro, na Casa Branca, disse, beleza. Quando voltou, o Mourão falou, não, esquece. O problema foi o Mourão. Isso aí já está claro. Então, isso é o consenso. Ou seja, isso foi... Então, quer dizer assim... eu acho que a gente precisa... Não existe... Há uma diferença muito grande entre geopolítica e questões ideológicas internas. O Lula teve um histórico de equidistância com as grandes potências e o Bolsonaro também. Ele está aos poucos... Eu acho o seguinte, eu não consigo identificar como é que vai ser o governo Lula. Porque eu não consigo identificar. Hoje eu não consigo dizer para você o seguinte, o governo Lula vai ser desse jeito. Ele não dá muita pista. Por que isso? Porque o Lula é um farsante. O Lula sendo um farsante, ele pode pender para os dois lados. Ele pode fazer uma política mais liberal ou ele pode falar para a plateia dele. Eu não consigo ter uma ideia muito clara do que ele vai fazer, por exemplo, internacionalmente. Eu estaria aqui... Isso aqui é tudo prospecção nossa, chutes, né? Baseado, enfim, num certo histórico. Passado, isso, exatamente. Mas não necessariamente isso vai se repetir ou não. Enfim, Agora, o que a gente pode entender claramente é que e aí até uma dúvida que eu tenho para questionar vocês. Pensando nos nossos boletos, que eu acho que é isso que o povo quer saber. Isso que define a Todos estão preocupados com o boleto. Eu acho. Quer dizer, eu acho. Eu acho que o boleto pesa assim de uma maneira absurda. Assim, na relação da Rússia, você não faz ideia. Quando chega o boleto dia 5 de outubro para pagar, irmão, eu penso na hora no Putin. Eu falo, Putin, chegou a porra do boleto para pagar. O que eu quero entender é o seguinte. Na hora da porra ele não pede. Se der Bolsonaro, o que muda no boleto? Se der Lula, o que muda no boleto? Pior que os dois vão mudar. Nesse ponto, acho que tá. Porque isso que eu quero entender. Não vai ser tão fixo. Eu tô usando, obviamente, uma figura de linguagem. O que eu quero saber, no nosso dia a dia, economia, as principais mudanças seriam baseadas no quê? Vamos imaginar o seguinte: temos um ano de governo Lula, temos um ano de governo Bolsonaro. Vamos imaginar que esse projeto tem final do ano que vem. Sim. Tá? O que mudou na nossa vida? E o boleto? Eu só quero dizer, em relação à política externa, se a gente olha o histórico, é assim. O Brasil geralmente só consegue articular uma política externa assertiva e ativa quando tem estabilidade política interna. Então, tivemos muito ativismo entre 95, Plano Real, até junho de 2013. Isso foi o que, na diplomacia, é considerado os anos mais ativos na história do Brasil.
evitou golpe de Estado no Paraguai em 96, negociou um acordo de paz entre Equador e Peru em 95, liderou a resposta inicial ao golpe de Estado contra o Chávez, liderou missão de paz no Haiti, virou membro do BRICS, etc. Tudo isso só funciona quando os presidentes não precisam se preocupar com impeachment. Desde 2013, todos os presidentes tiveram que se preocupar com o impeachment. Todos enfrentaram, a Dilma até sofreu impeachment, mas os outros também ficaram numa situação de fragilidade interna. A não ser que o próximo governo resgate uma estabilidade interna tipo 2000 até 2013, não vai haver muito ativismo lá fora. Isso não importa a esquerda ou a direita, porque existe também interesses que vão além da ideologia, ou seja, é claro que existe um pouco na retórica, se o Lula for eleito, ele vai fazer uma viagem para alguns países de esquerda, etc. Mas isso, o principal, o que move a política externa são questões econômicas. E aí, obviamente, o agronegócio pediu para o Bolsonaro parar de atacar a China por uma questão econômica. Claro. E aí, paciência. Foi feito para mobilizar a turma mais radical. E aí, quando a Tereza Cristina falou, olha, o pessoal do agro está pouco chateado, etc. Tira aí o Mourão. Então o Mourão foi embora e os chineses estão felizes da vida. Então, assim... Mourão era a pessoa mais próxima dos chineses. Mas Mourão, pensando... Tereza Cristina. Então, assim, Por exemplo, acho que a diferença nas grandes questões não é tão grande. Não é tão grande, com a única exceção de que o Bolsonaro está visto como uma imagem irrecuperável no Ocidente atualmente. Agora, se o Bolsonaro for reeleito, ele pode até estabelecer uma relação um pouco melhor com a Itália e com a Hungria. Mas fora disso... Mas, Oliver, pensando... Até eu ouvi o Flávio também. Pensando do ponto de vista... Por exemplo, vamos imaginar o Ministério da Economia num governo Lula. O Ministério da Economia, se a gente analisar alguns governos Lula... Teve uma política liberal promovida pelo Meirelles. Agora, Palocci. E pelo Palocci. Agora, exatamente. com o segundo turno, eu acho que o Lula vai se envolver muito Não, no mas centro, o que pra mim pega é o seguinte: o que eu quero saber é se a política liberal do Paulo Guedes vai ser continuada, porque essa é uma política que eu acho positiva para o país. A minha preocupação é o seguinte: nós vamos ter um Lula estatizante, nós vamos ter um Lula que, ao invés de privatizar, vai criar mais estatais, nós vamos ter um Lula falando para a base radical dele. É isso que eu tô preocupado. Eu tô preocupado com isso. O Alckmin como vice já não é uma sinalização que isso não vai acontecer? Aí é que tá o ponto. Eu não acho que o Alckmin seja uma sinalização de plano de governo, e sim uma sinalização de uma conversa ali, sabe? Ou seja, tem um lado... Tal como a Simone Tebet, você pode reparar, né? A Simone Tebet já tava brincando o tempo todo que ela tem um discurso de falar assim, não, eu sou uma liberal, ela defende Estado na frase seguinte, né? Tebet, de trás pra frente é Tebet também, né? Eu nunca tinha reparado nisso. Caramba, é verdade. Eu vi hoje no Twitter, aquilo fiquei bugado. Ela defende o feminismo e o cristianismo na mesma frase, é uma coisa como essa. Eu acho que o Lula, ele sempre teve uma... Aqui o único ponto que eu concordo aqui com o que o Oliver acabou de falar, aliás, acho que você falou uma coisa parecida. O Lula, ele conseguiu na mesma semana, e no Fórum Social Mundial ser aplaudido, e no Fórum Econômico Mundial ser aplaudido. Falando a mesma coisa, praticamente. O cara é o seguinte, Oliver, se você, eu pelo menos interpreto o Lula assim: se você fala alemão, o Lula vai mostrar pra você que ele é um alemão nato. Se você é italiano, o Lula vai falar pra você de pizza, vai falar... É impressionante. O cara manja fazer isso. Quando eu me refiro que ele é um farsante, é porque eu não consigo identificar no Lula como alguém de esquerda. Eu não consigo. Eu consigo facilmente. Eu não consigo. Não. Eu consigo identificar o Lula como um puta de um cara aproveitador. Um cara absolutamente são duas coisas diferentes. Fake. Ele é fake. Não, mas é ideologia. Então. Se o Lula precisar pender pra direita, ele pende pra direita. Se o Lula pender pra esquerda, ele pende pra esquerda. Vamos separar, então. Não, então vamos separar. O Lula, que me interessa é o governo dele, não ele. Tudo bem. Ele é muito mais aproveitador. Tanto que ele tava lá governando com a CM, tava governando com o DEM, tava governando... isso. A minha preocupação é essa. Tudo bem. Não, tudo bem. Então, nesse sentido, estamos de acordo. Agora, o que eu acho do Lula é o seguinte. Ele está voltando... É o ponto que, assim, eu não sei se a pessoa... Porque acho que a pessoa agora vai influenciar o governo. Ele está voltando com um discurso revanchista, tá? Que era um discurso que ele não teve em 2002. Então, em 2002, era o Lula do Duda Mendonça.
Paz e amor. Depois foi o Lula do João Santana. Ele não tá mais com essa vibe de, tipo, reconciliação. Não, agora você tem um inimigo, claro, a ser vencido, que é o nazismo do Bolsonaro, então a gente vai acabar com o Quarto Reich que tá acontecendo no Brasil, e contra isso tudo vale. E pior, ele tem o apoio da alta instância do Poder Judiciário, ele tem apoio da mídia. Então, qualquer medida mais radical do Lula... Nesse sentido, eu não estou falando de tamanho de Estado, porque eu não sei se isso vai influenciar ou não. Mas estou falando de medidas radicais de perseguição, de censura, de regulamentação. Você acha que ele vai fazer isso? Entendeu? Eu tenho dúvida. Ele tá deixando tudo claro. E eu acho que o Alckmin, nesse sentido, ele serve muito mais para falar assim: olha, apesar disso, observe internacionalmente como você tá tendo perseguições para tudo quanto é lado. E você ainda tá dizendo que esses países são democracias, não sei mais o que. Permanece a mesma dinâmica. Eu acho que o Lula é um baita de um manipulador, mas assim, categoria hard level, assim. O cara se dá bem com todo mundo, em qualquer situação. Eu estaria se dando bem aqui. Se precisar ser liberal, o Paulo Guedes é capaz até dele chamar o Paulo Guedes para ser ministro se for necessário. Ele sabe, fazer isso. Por isso é a minha dúvida. Eu não consigo, porque, por exemplo, se olha para o Bolsonaro, você vê uma certa verdade naquilo que ele pensa. Você pode discordar do Bolsonaro. Por exemplo, eu discordo do Bolsonaro em vários aspectos. Mas o cara repete o mantra lá dele e ponto final. E ele em privado ele é a mesma coisa. O Lula não. O Lula teve mudanças profundas no governo Bolsonaro entre os primeiros 2 anos e os segundos 2 anos. Então, qual é o Bolsonaro real? Como assim? Em que sentido você fala? China. Grande mudanças radical. Hoje o Bolsonaro é maior. Ele disse explicitamente: o nosso futuro é trabalhar junto. Ele disse que a China é o futuro do Brasil e durante a campanha disse que nunca vou lidar... Você está pegando o exemplo da China. Não, mas eu vou pegar, por exemplo, o exemplo do Paulo Guedes. Ele já poderia ter demitido o Paulo Guedes há muito tempo. Foi pressionado, inclusive, para isso e manteve lá. Isso para mim, é uma indicação de que a política liberal minimamente liberal. Não estou falando que uma política liberal. O Lula nunca demitiu o Samuel Pinheiro Guimarães. O Paulo Guedes antes de ser eleito, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Eu conversei com... acho que as 2 últimas vezes que eu entrevistei o Bolsonaro, eu fiz exatamente essas mesmas perguntas. Ou seja, o que você pensa da economia liberal? Porque este é um enigma. Um cara que já foi militar, que já foi hiperestatizante, que já defendeu o Petrobras, falou que o Fernando Henrique tinha que ter sido fuzilado por ter privatizado a Vale, isso tudo nos anos 90. Como é que ele tem um discurso liberal hoje? E dá pra ver que ele de fato abraçou essa causa. O Paulo Guedes, inclusive, ele dá um exemplo que assim, vai muito além do politicamente incorreto, que ele falou assim: cara, você que gosta tem toda essa visão de caserna, olha o que o Pinochet fez no Chile. O Pinochet, ele conseguiu, apesar de ser um ditador desgraçado, muito pior do que as ditaduras militares aqui do Brasil, ele conseguiu ter uma economia tão próspera que uma parte do Chile até hoje fala assim: olha, mas na época, sabe aquela coisa, na época da ditadura era melhor? O chileno, ele pensa isso em relação pelo menos à economia do Pinochet. Com este tipo de exemplo, que era e o Paulo Guedes, como um discípulo do Milton Friedman fez um extremo lobby no Chile, acreditando que abrindo a economia você conseguiria abrir a política também. Isso deu errado. Isso deu errado como está dando errado na China. Mas ele conseguiu ter uma economia um pouco mais livre, e a China está com uma economia muito mais livre do que era na época do Mao Tse Tung. Mas o Bolsonaro parece ser convencido dessa. Agora o Lula, nesse ponto eu concordo plenamente com você. Ele pode pender para um liberal, só que eu acho que é aquele liberal modelo autoritário, sabe? Um modelo assim, você... Não, eu não estou estatizando nada. Mas aqui, agora, a mídia vai ter que, sabe, comer na minha mão. Traduzindo, o que vocês estão falando é que o Lula é mais incógnita do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode mudar também o rumo. Assim, eu acho que... Perdão. Eu acho que o Bolsonaro está no poder, né? Na política... Assim, com esse discurso, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu sei disso na própria pele, porque eu apanho da esquerda e da direita. A gente está aqui para isso. Não, mas calma. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente vai para um discurso purista e dizer o cara acredita nisso e nunca pode mudar de opinião. O mundo muda. Então, as pessoas muitas vezes precisam mudar de estratégia. Então, acontece uma coisa. Calma. O Bolsonaro... Assim, gente, tem 1 milhão de exemplos que o Bolsonaro mudou totalmente... E pode se chamar de oportunista ou de pragmático.
O Lula também. Ou seja, o cara é eleito, promete que vai romper com todos os governos comunistas. E fez o contrário. Hoje, a China está torcendo para uma vitória eleição do Bolsonaro. Porque sabe que o Bolsonaro está tão isolado no Ocidente que, se for reeleito, a China não tem rival na América Latina. Não tem jeito. Porque o Biden não vai conseguir assinar grandes acordos com o Bolsonaro, porque a população americana é contra. Então, assim, hoje, a China considera essa crise superada e o Bolsonaro pode se chamar de oportunista ou de pragmático. Não, mas deixou de bater na China. Então, o que ele acredita em relação a isso? Calma. Então, assim, pragmático, no Lula também. Então, assim, dizer que nenhum é santo. Exato. Mas, assim, eu acho que, assim, a situação muda também. Ou seja, você, por exemplo, assim, muitas pessoas dizem, o Lula aproximou o Brasil do sul global. Não, gente, o sul global durante o governo Lula estava em ascensão. Então, qualquer governo teria feito isso. O Lula ficou próximo da Venezuela. Eles dizem, por razões ideológicas. Não, gente, a Venezuela era um país muito rico. Então, assim, qualquer presidente brasileiro teria apoiado a aproximação com a Venezuela. Por quê? Porque as empresas brasileiras estão ganhando rios de dinheiro com um cara que... Não, mas você teve aproximação com o Irã. Você teve aproximação Sim, claro, com o Líbano do Hezbollah, entendeu? Você teve umas aproximações meio esquisitas. A gente foi lá abrir embaixada na Coreia do Norte, entendeu? Isso, eu fui lá, inclusive. Eu acho que, eu fui lá para a Coreia do Norte, fiquei na embaixada uma semana e ouvi o embaixador sobre por que abriu lá. Pode se discordar, mas dizer que isso é em função de uma aliança ideológica com a Coreia do Norte, eu acho uma fé. Não, eu critico o Lula o tempo todo. Ali começou ainda acho que na não tem a ver. Sul-Afra em 95, que a gente começou a estreitar laço com a Coreia do Norte. Mas então, você teve algumas mudanças ideológicas que são, no mínimo, alguns movimentos mais ideológicos, menos pragmáticos. Mas todos os governos têm, e até a política externa, muitas vezes, é preciso você falar umas besteiras para mobilizar a galera. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Israel, a questão de quando o Bolsonaro vai para isso foi também muito sério, foi muito mais ideologia do que pragmatismo. Exato, tem isso, mas assim, eu só acho assim, que tipo de governo o Lula vai ter? Eu acho que a gente pode olhar e dizer, ele não vai ter imensa dificuldade em trabalhar com o Congresso. Vai. Então, assim, tá com as mãos amarradas. Inclusive, eu acho que... Foi positiva essa eleição. Eu acho que não vai conseguir fazer grande coisa. E eu acho que o Alckmin é significativo. Por quê? Porque se o Congresso cansar do Lula, vai ter alguém que é muito... Não, é por isso que eu falo, o Alckmin é conversa. O Alckmin, ele é muito mais do que um vice, ele é uma espécie de diálogo. É um Temer. Mas eu acho que... Eu acho que é mais do que o Temer, porque acho que ele é o cara que dialoga com o Congresso, é o cara que dialoga internacionalmente também. Mas por isso, o chanceler. Por isso eu discordo, por exemplo, que dizer, o Lula vai ser eleito e vai fazer medidas radicais. Eu não acho que ele não vai ter como, nem importa o que ele quer. O cara tá muito amarrado nesse sentido. Não, que ele tá muito mais amarrado, ele tá mesmo. Tem gente que fala, vai fechar a igreja. Não vai. Tá mais amarrado do que a primeira. Esquece. Muito. Com certeza. É só olhar o Congresso. Por isso eu acho assim, eu acho que pode-se perfeitamente discordar, etc. Mas dizer que vai ser um governo comunista... Não vai ser. Eu acho... Isso não nesse ponto, eu acho que eu disse foi o seguinte, eu acho que ele vai ser um governo mais liberal, tá? No sentido puramente econômico, mas é um liberalismo com autoritarismo, sabe? Mas autoritarismo de crescer o Estado também? Não é. Talvez, isso eu não sei. Eu realmente assim, não fui eu acho que essas falas específicas dele em relação à regulamentação de internet, etc. Eu acho que ele é tão safo que essa é uma fala específica para a base dele, que ele tá lá tentando de alguma forma manter. Só que tem um problema. Essa base quer ouvir isso. Não, tem um problema que assim, eu acho que não vem do PT, curiosamente. É que nem o Bolsonaro falando de armamento, entendeu? Dá na mesma. Eu não acho de forma nenhuma. Porque o Bolsonaro, se ele conseguir, ele passa o armamento, mas com toda facilidade. Qual brasileiro compra arma, Flávio? Sim, uma arma custa R$5 mil e não é qualquer brasileiro que consegue. A questão das armas é uma questão diferente, porque assim, você ter armas em circulação já afeta a segurança em si. Agora, em relação ao que o Lula fala sobre mídias, a gente tem um problema que ele não vem só do PT. Ele vem de toda uma base da esquerda que tem projetos, por exemplo, de regulamentação da internet. Isso aí tá feito, tá lá no Congresso, o PL tá pronto, entendeu? É uma questão ali de um balanço entre executivo e legislativo para saber, será que a gente consegue passar um projeto? Tem projeto da Tabata Amaral, tem um projeto mais autoritário do Brasil, sabe de quem veio? O Joyce Hasselman. É um projeto assim que praticamente fala, olha,
pra você postar alguma coisa numa rede social, você tem que ver se alguém vai lá deixar. Era o projeto da Joyce Hasselman, entendeu? Então, o que eu acho problemático nessas falas do Lula é justamente que ele não vem sozinho. Se fosse uma coisa assim, da cabeça olha do o Lula, Congresso, você tá falando que vem então, pacote. Eu acho. Não, nesse ponto eu concordo. Por isso que mas o que importa então? Porque não vai. Mas ele vem com um discurso tentando colocar um autoritarismo que o PT sempre soube colocar pelas bordas. Ele fez isso com o Mensalão, ele fez isso com a Dilma na época, inclusive, das manifestações contra a Dilma, que ela conseguiu colocar o programa Mais Médico, justamente numa época que ela tinha baixa popularidade, com todo mundo pedindo saúde, ela vai lá, pega o dinheiro da saúde brasileira e manda pra Cuba, entendeu? Então, o PT é muito safo nessa coisa de comer pelas beiradas, uma coisa que o Bolsonaro nunca soube fazer. Eu vou te falar, eu tenho muita dó do petista raiz. Eu não tenho dó nenhuma. Eu tenho, porque o petista raiz, ele é um cara com crença, ele é um cara que, sei lá, quer ver o socialismo, quer ver, sabe? Militante, eu vou te falar. Não é refletido. O que o Lula tá fazendo com o petista raiz hoje em dia não se faz com ninguém. É tratar como engrenagem. Os caras falam que gado é quem apoia o Bolsonaro. O cara que é petista, eu tô falando do raiz, eu não tô falando do cara assim, que apoia mais. Eu tô falando do cara raiz, que teve com ele lá desde o início. O cara vai lá e tem uma política absolutamente liberal, que é totalmente contra aquilo que é a essência do PT, a essência dos partidos que o apoiam. Mas olha, de gente, isso é política. Olha o Bolsonaro mas é uma política mas é uma política gente, fake. Mas olha o Bolsonaro trabalhando com o Centrão, gente. É política, não é de esquerda ou direita. Eu não sou nem de um lado nem do outro. Mas a gente fazer uma análise de passagem é normal, gente. Não é normal pro cara que é virada, raiz. Que é raiz. Cara que é raiz, então, o bolsonarista raiz que, tipo... O bolsonarista raiz foi traído também. Então, faz parte, gente. Faz parte. Mas Os não é dois estão sendo usados pelos caras. Gente, eu acho que assim, vocês têm lado. A gente tem que saber uma coisa. O Bolsonaro, ele chegou sem base no Congresso. Ele chegou com o STF indo pra cima de tudo que ele fazia. Então, por exemplo, minha questão das armas, da minha pequena discordância aqui com você. O Bolsonaro tentou colocar mais armas em circulação. Cai na Rosa Weber, ela fala, não importa. Foi votado? Daí que você tem voto e daí que você tem Congresso. Quem define sou eu. Mas não é você que tem feito. Mas não importa. Você vai me julgar? Quem me julga são meus pares. Então aqui, eu tô dizendo que não vale, pronto. É diferente você ver na cara, assim, sabe, tudo que o Bolsonaro tá tentando fazer, dar com um tiro na água, e comparar com o que o PT faz. Ou seja, o Lula, ele realmente trata o seu eleitorado como gado indo pro abate. Não, mas o Bolsonaro também, igualzinho. Não, eu acho que tem diferenças. É que você tem uma preferência de longe. Não, tudo bem, mas eu não... Então você acha sabe que qual que é a diferença, Oliver? Flávio. E aqui tá uma discordância muito clara de você, Oliver, que é o seguinte... Eu falo assim, a minha preferência é tal por causa de X. Eu acho muito complicado esse negócio de falar assim, eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas tô aqui e você vai acabar declarando sua preferência ideológica da mesma forma. Não, eu tô dizendo que pelo menos eu falo, olha, eu tenho uma preferência, minha discordância dos institutos de pesquisa, eu acho que eles têm que falar. É um instituto de pesquisa com interesses do PT, é um instituto de pesquisa com interesse do Bolsonaro, e eles têm... Mas não existe... Declararam colocaram esse número aqui que você chama de ciência. Eu falo sempre, chamar estatística de ciência é uma piada. Quem sabe de metodologia científica fala, estatística nunca pode ser encontrada como ciência, porque ela tem interesses por trás. Eu só sei ler um livro como Caminhar do Bêbado, tem um monte de livros sobre como medir números. E aí a gente vê a diferença sobre isso. Eu quero dizer que